Neste vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 14 a 20 de outubro. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos frutos de lábios, nossos comentários. Iniciando, vamos fazer uma preparação das joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 96 a 99. Lembrando que esse texto é a base de toda a nossa reunião. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos necessidades locais, que será feito por um ancião da sua congregação, de acordo com a necessidade do seu território. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar concluindo o capítulo 16 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Vamos estudar especificamente os parágrafos 10 a 18. Então veremos também as respostas que podemos comentar neste estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da nossa apostila, nós temos aí como base o texto do Salmo 96, verso 1, que diz assim: Cantem a Jeová um novo cântico, cante a Jeová toda a terra. Notem a pergunta. Na maioria dos casos, o que significa a expressão novo cântico? Resposta. Um exame do contexto da maioria das ocorrências da expressão novo cântico revela que este é cantado por causa de um novo desenvolvimento no exercício da soberania universal por Jeová. Conforme proclamado alegremente no Salmo 96:10, o próprio Jeová se tornou rei. Os novos desenvolvimentos na ampliação do seu reinado por Jeová, bem como o que estes significam para o céu e para a terra, parecem ser o assunto deste novo cântico. Muito bem, agora com base na leitura completa dos Salmos 96 a 99, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no verso 8 do Salmo 96. Diz assim: Deem a Jeová a glória que o seu nome merece. Tragam uma dádiva e entrem nos seus pátios. Lição: a Bíblia destaca várias vezes a importância de glorificar o nome de Jeová. E Jesus deixou bem claro qual devia ser o assunto principal na oração dos servos fiéis de Jeová, quando ele disse: Santificado seja o teu nome. Como é que podemos contribuir para que o nome de Jeová seja santificado? O Salmo 96, verso 8 responde: Deem a Jeová a glória que o nome dele merece. E nós podemos fazer isso hoje por nos manter íntegros a Jeová, porque a integridade dos humanos é um dos aspectos que contribui para que o nome de nosso Deus seja santificado. Agora, vejam que interessante o que diz o Salmo 96, verso 12. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse verso. Diz assim: Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Ao mesmo tempo, gritem de alegria todas as árvores da floresta. Salmo 96, verso 12 é a lição. A Bíblia revela que Deus em breve vai arruinar os que arruinam a terra e transformar o nosso planeta num paraíso. É interessante que, nesse tempo, se cumprirão essas palavras do salmista: gritem de alegria todas as árvores da floresta. Então, isso nos ensina que os animais não terão mais sua sobrevivência ameaçada pelos humanos. Muito bem, agora na continuação, passando para o Salmo 97, vejam que interessante o que diz o verso 10. Vocês que amam a Jeová, odeiem o que é mal. Ele guarda a vida dos que lhe são leais, livra-os da mão dos maus. Lição: este verso nos deixa claro que todos que amam a Jeová devem odiar o que é mal, ou seja,
nunca praticar o que Jeová odeia. De fato, nossas imperfeições podem tornar essa tarefa mais difícil. Mas quando nos esforçamos em fugir dos desejos e tentações que podem nos levar ao pecado, Jeová fica feliz e estende sua mão para nos ajudar. Conforme o próprio salmista destaca neste verso, ele guarda a vida dos que lhe são leais e também nos livra da mão dos maus. Maravilha, meus irmãos! Vamos agora para o Salmo 98. Notem que interessante o que diz o verso 2. Jeová tornou conhecida a salvação da sua parte, revelou a sua justiça diante das nações. A lição. Neste verso, o salmista nos lembra que Jeová tornou conhecida a salvação da sua parte e revelou a sua justiça em sua palavra, a Bíblia, na qual vemos todo o propósito dele se desenrolar e aguardar com expectativa o cumprimento de suas palavras. Isso nos ensina a ter apreço por tudo que nosso Deus compartilha nas páginas da Bíblia a respeito de seus planos e nos permitir trabalhar como seus colaboradores. Então, relembrando, o tema do capítulo 16 é Venha para a Macedônia. E nós entramos no novo subtítulo do estudo, A multidão se levantou contra eles, com base em Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. Então, pergunta do parágrafo 10. Como os demônios estavam envolvidos na reviravolta que aconteceu com Paulo e seus companheiros? Resposta. Enquanto eles visitavam o lugar de oração, uma serva possuída por um demônio e que ganhava muito dinheiro para seus donos fazendo predições, começou a seguir o grupo de Paulo. Ela gritava: Estes homens são escravos do Deus Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação. Então, pode ser que o demônio tenha feito a serva gritar essas palavras para dar a entender que as predições feitas por ela e os ensinos de Paulo vinham da mesma fonte. Dessa forma, as pessoas ali prestariam atenção à serva em vez de aos verdadeiros seguidores de Cristo. Mas Paulo silenciou a serva, expulsando o demônio. Muito bem, vamos agora para o parágrafo 11, a pergunta: o que aconteceu com Paulo e Silas depois que Paulo expulsou da serva o demônio? Resposta: quando os donos da serva viram que haviam perdido seu meio fácil de ganhar dinheiro, ficaram furiosos. Eles arrastaram Paulo e Silas até a praça principal, onde os magistrados, autoridades que representavam Roma, realizavam audiências. Desta forma, os magistrados deram ordens para que eles fossem espancados com varas. Depois disso, Paulo e Silas foram levados à força para a prisão. O carcereiro jogou os homens feridos na prisão interior e prendeu os pés deles no tronco. Parágrafo 12, duas perguntas. A pergunta A. Como os discípulos de Cristo encararam a perseguição e por quê? Resposta. Anos antes, Jesus havia alertado seus seguidores que eles seriam perseguidos. Por isso, quando o grupo de Paulo passou a Macedônia, eles sabiam que podiam enfrentar oposição. Assim, quando a perseguição veio, em vez de acharem que tinham perdido o favor de Jeová, eles a encararam como demonstração da ira de Satanás. Parágrafo 12, a pergunta B. Que tipos de oposição ainda são usados por Satanás e seus agentes? Resposta. Hoje em dia, tanto na escola como no local de trabalho, opositores falam mentiras a nosso respeito, provocando oposição. Em alguns países, opositores religiosos levantam acusações contra nós em tribunais, como que dizendo: essas testemunhas de Jeová causam muita confusão por ensinarem costumes que nós, tradicionalistas, não podemos aceitar. Em alguns lugares, nossos irmãos são espancados e jogados na prisão. Próximo subtítulo do estudo: Batizados sem demora, com base em Atos capítulo 16, versículos 25 a 34. Pergunta do parágrafo 13. O que levou o carcereiro a perguntar: o que tenho de fazer para ser salvo? Resposta. Foram os acontecimentos surpreendentes que ocorreram durante a noite. Observamos aqui que após se recuperarem do espancamento, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus através de cânticos e, nesse momento, houve um terremoto que fez com que as celas da prisão se abrissem. Então, vendo que as portas estavam abertas, o carcereiro ficou com medo de que os prisioneiros tivessem fugido. Sabendo que seria punido por deixá-los fugir, ele puxou sua espada e ia se matar.
Mas Paulo gritou: Não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. Aflito, o carcereiro então perguntou: Senhores, o que tenho de fazer para ser salvo? Agora o parágrafo 14, duas perguntas. A pergunta A: Que ajuda Paulo e Silas deram ao carcereiro? Resposta: Paulo não duvidou da sinceridade do homem. O carcereiro era gentio, não tinha conhecimento das Escrituras. Antes de poder se tornar cristão, ele precisava aprender e aceitar verdades bíblicas básicas. Então, Paulo e Silas deram para ele a oportunidade de aprender as Escrituras, tirando tempo para falar a palavra de Jeová a ele. Parágrafo 14, a pergunta B. Que bênção Paulo e Silas receberam por enfrentar a perseguição com alegria? Resposta: A bênção foi que aquele testemunho tocou o coração do carcereiro, que prontamente viu as feridas profundas nas costas de Paulo e Silas e as limpou. Então ele e os de sua casa foram batizados sem demora. Parágrafo 15, também duas perguntas. A pergunta A: Como muitas testemunhas de Jeová hoje imitam o exemplo de Paulo e Silas? Resposta: Assim como Paulo e Silas, muitas testemunhas de Jeová hoje pregam as boas novas enquanto estão presas por causa de sua fé, com ótimos resultados. Por exemplo, em certo país onde nossas atividades eram proibidas, houve uma época em que 40% de todas as testemunhas de Jeová haviam aprendido a verdade enquanto estavam na prisão. Parágrafo 15, a pergunta B. Por que devemos continuar a revisitar os moradores em nosso território? Resposta: Porque observamos no exemplo de Paulo e Silas que o carcereiro só pediu ajuda depois que o terremoto abalou a prisão. Da mesma forma, hoje, algumas pessoas que nunca deram atenção à mensagem do reino talvez a aceitem quando sua vida pessoal é abalada por alguma tragédia. Então, por isso que também devemos continuar visitando e revisitando os moradores em nosso território. Desta forma, isso garantirá que estejamos ali para ajudar quando uma situação dessa surgir. Último subtítulo do estudo. Agora nos mandam embora secretamente? Com base em Atos capítulo 16, versículos 35 a 40. Pergunta do parágrafo 16. Como a situação mudou de figura no dia após o espancamento de Paulo e Silas? Resposta: Na manhã, após o espancamento, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem libertados. Mas Paulo disse aos magistrados que eles tinham de pedir desculpas publicamente por terem violado os direitos daqueles discípulos. Então, eles imploraram a Paulo e Silas que deixassem Filipos. Os dois concordaram, mas primeiro tiraram tempo para encorajar o crescente grupo de novos discípulos. Pergunta do parágrafo 17. Que importante lição os novos discípulos aprenderiam por observar a perseverança de Paulo e Silas? Resposta: Paulo e Silas deram exemplo aos novos discípulos, mostrando que os seguidores de Cristo podem se manter firmes diante de perseguição. Além disso, por exigirem o reconhecimento de sua cidadania, Paulo e Silas obrigaram os magistrados a admitir publicamente que tinham violado a lei. Isso, por sua vez, talvez fizesse os magistrados pensar duas vezes antes de maltratar os companheiros de adoração de Paulo e poderia fornecer certa medida de proteção legal contra ataques similares no futuro. Parágrafo 18, duas perguntas. A pergunta A: Como os superintendentes cristãos hoje imitam o exemplo de Paulo? Resposta: Hoje, os superintendentes também orientam a congregação cristã por meio de seu exemplo. O que quer que esperam que seus companheiros de adoração façam, os pastores cristãos estão dispostos a fazer. Parágrafo 18, a pergunta B. Como nós defendemos e estabelecemos legalmente as boas novas em nossos dias? Resposta: Da mesma forma, assim como Paulo, nós avaliamos bem quando e como usar nossos direitos legais para obter proteção. Se necessário, nós recorremos a tribunais locais, nacionais e até mesmo internacionais, a fim de obter proteção legal para realizar livremente nossa adoração. Nosso objetivo não é promover alguma reforma social, mas defender e estabelecer legalmente as boas novas, conforme Paulo escreveu à congregação em Filipos, uns 10 anos depois de ter ficado preso ali. Sem dúvidas, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por mais essa reunião que ajudou tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho
Esperamos que, pelo menos em uma dessas partes, você e os da sua família consigam dar excelentes comentários. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. Lembrando que o comentário gera engajamento. Quando vocês comentam no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é de relevância. E desta forma, a própria plataforma disponibiliza este vídeo mais vezes na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa para outros irmãos que também vão fazer essa preparação. Então fiquem à vontade. Compartilhe nossos vídeos e, se ainda é possível, faça como outros irmãos do canal. Torne-se membros do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, é uma maneira de você contribuir para o canal e também para fazer com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Muito obrigado, queridos irmãos, por todo o carinho e atenção. Que Jeová abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter uma excelente semana com as bênçãos de Jeová.